Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de um artista brasileiro, um dos mais intelectualizados e cultos dentre os artistas brasileiros, que é o Jorge Maltner. E o Jorge Maltner ele começou ali ainda na década de 60 a carreira musical dele, dividindo a função de cantor e compositor também com escritor, escreveu vários livros. E o primeiro álbum de estúdio dele mesmo foi esse aqui que eu vou falar hoje, que é o Jorge Maltner, de 1974. 2 anos antes ele tinha lançado um álbum, porém ao vivo, que é o Para Iluminar a Cidade. E em 74 surge o primeiro álbum de estúdio dele, segundo da carreira. E aqui ele. Aqui é capa contra capa. Aqui é uma foto dele com o Nelson Jacobina, o maior parceiro dele em composições. Vários aqui são assinados pela dupla. Aqui o encarte com letras. Aqui não. Então aqui ele se cercou de um time de músicos simplesmente incrível. Quem temos aqui tocando nesse álbum? A gente vai ter o próprio Nelson Jacobina, aqui nos violões e na guitarra. Também na guitarra e nos teclados, no piano aqui, a gente tem o Roberto de Carvalho, pré-Rita Lee. Nessa época ele ainda não conhecia a Rita Lee, ele era bem novinho, ele tinha mais ou menos uns 21 para 22 anos, aqui durante as gravações desse álbum. Temos o baixista Rodolfo Grani, que é um dos meus preferidos aqui no Brasil. Ele trabalhou com vários artistas, por exemplo, Walter Franco em Revolver. Ele também, além de ele ter tocado baixo nesse disco, ele também foi arranjador. Temos aqui o Chiquinho Azevedo na bateria. Vamos dar uma olhada aqui. É Chico Azevedo na percussão e Tuti Moreno na bateria. Desculpa, falei errado. E ainda o Jorge Maltner tocando bandolim e violino elétrico em algumas canções também. Então, com um time desse calibre, não tinha como dar errado aqui esse álbum. Então, temos aqui 13 canções, algumas delas puxando um pouco mais para o samba tradicional, como é o caso de um pouco ginga de mandinga, que aqui já não é tanto só samba, mas outros ritmos afro-brasileiros também. O Samba dos Animais, que até no próprio nome já tem o título samba, que é uma canção bem lúdica também, para criança ouvir é uma maravilha. Matemática do Desejo, Nababuê, também são músicas mais puxadas para o samba, outras mais com um pezinho no rock, como é o caso de Cinco Bombas Atômicas, Rock da TV, e O Relógio Quebrou, Salto no Escuro. Ainda temos uma música meio blues, meio abolerado, que depois vira um samba tradicional, que é Pipoca Meia-Noite. E algumas coisas indefiníveis aqui, como o Guzi Muzi, que abre o disco. Duas das músicas mais conhecidas do Jorge Maltner, ambas foram gravadas pelo Gilberto Gil, que é O Herói das Estrelas e, claro, Maracatu Atômico. E esse álbum, inclusive, ele foi produzido pelo Gilberto Gil. Mais um motivo para ter saído tão bom assim o resultado. E Maracatu Atômico, evidentemente, ficou mais conhecida na década de 90 pela voz do Chico Science Nação Zumbi, numa versão matadora, mas essa versão aqui já é muito interessante de se ouvir. E as letras do Jorge Maltner são bem peculiares, algumas aqui beirando o naif, aquela ingenuidade, outras bem intelectualizadas. E a canção que fecha o álbum aqui é uma pequena maravilha aqui, 1 milhão de pequenos raios, onde ele mostra todo o lirismo, toda a delicadeza, que quando ele queria, ele sabia ser delicado, lírico também. E uma coisa que a gente sente aqui nesse disco também é um tom de reverência permeando aí o disco todo. Algo que realça bastante a qualidade do disco.
No caso de Herói das Estrelas, que é uma das minhas preferidas, junto com Maracatu Atômico também, ele cita algumas coisas bem do universo infantil. Como ele fala que o herói tem uma capa de estrelas e um cinto de cometas. E depois ele canta aqui: na testa a estrela solitária da Irmandade dos Planetas. E ele fala de um tal de anjo astronauta, que é bem lúdico também, algo bem do universo infantil. Uma música que eu gosto demais, Herói das Estrelas. Não, na verdade não tem nenhuma música fraca aqui, todas as músicas são excelentes. E recomendo vivamente aqui a audição do George Maltner de 74. É claro que depois ele faria outros álbuns muito bons também, como Antimaldito, Bomba de Estrelas. Ele seria gravado por gente como Caetano Veloso, com a sua linda canção O Vampiro, que é do George Maltner, mas que ficou eternizada na voz do Caetano Veloso. E depois, muito tempo depois, ele e o Caetano chegaram a gravar um disco juntos, acho que em 99 ou 2002, mais ou menos, naquela época mais ou menos, que até rendeu um quase hit para eles, que é Eu Não Peço Desculpas, que aparece os dois ali. O George Maltner, interessante a gente falar um pouco da vida dele, era filho de uma refugiada da Segunda Guerra, lá da Alemanha. E o pai dele morreu cedo, ela se casou com um cidadão também refugiado, muito intelectual também. Isso refletiu muito na educação, na formação do George Maltner como artista. E ele sempre faz essa ponte aqui, interessante, ele sempre fez essa ponte entre o erudito, clássico europeu, e o popular, aí de ritmos afro-brasileiros também, nos quais ele bebeu muito da fonte disso também. Então, todos os aplausos aqui para George Maltner. Alguém do que o Brasil deveria se orgulhar de ter nascido aqui, sem dúvida. E eu lembro a vocês, toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.